7 horas mais 32 minutos, confira as principais manchetes desta quarta-feira. Frente fecha 17 estabelecimentos em Jacareí após aglomeração em lotéricas do centro. E ao vivo o destaque de Donizete Eugênio. E o estado de São Paulo precisa ainda reduzir a movimentação da população em 70%. Hoje, quarta-feira, chega a 50% ainda. E o destaque esportivo de Jairo Fortes. Acesso do Taubaté à elite do futebol estadual pode surgir no próximo dia 15/4. E mais, Vale do Paraíba ultrapassa o número de 100 casos confirmados de Covid-19. O Brasil tem 667 mortes e mais de 13 mil pessoas contaminadas. Os Estados Unidos e o Reino Unido tiveram ontem o dia com mais mortes até o momento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 34 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 8 de abril de 2020, é uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação e produção de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. E a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até as 9 horas da manhã, hoje trazendo também a sua opinião, a sua participação conosco aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h35, vamos acordar então, né, meu povo de quarentena, acompanhando aí a Rádio Mensagem. E todo mundo percebeu que deu uma esfriadinha, né, nas últimas horas, caiu um pouco a temperatura. A pessoa que já dorme de meia colocou mais uma meia ou até colocou aí um cobertor, né, que já estava lavadinho, só esperando o frio chegar. Já é a característica aí mais predominante dessa estação, que é o outono, né? Nós já estamos quase que indo aí para metade do mês de abril. Essa quinta-feira ainda deve ter variação de nebulosidade, o sol aparece, mas aparece ainda bastante tímido, com possibilidade de 60% de chuva até o final do dia. Deve chover até de manhã, de tarde e à noite, meu povo. As máximas não passam aí dos 23 graus e essa sensação de mais frio é só sensação mesmo, viu? Por conta do ventinho que predomina ao longo de todo o dia, porque a mínima não fica tão baixa não, apenas 19 graus. Estradas. 7h36, vamos dar aquela espiadinha então nos principais corredores que cortam aqui a nossa região. Destaque para a rodovia Presidente Dutra, com trânsito tranquilo. Também os demais corredores, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, o motorista faz um bom caminho. Movimentação intensa, porém bem diferente do que nós estamos aí acostumados, né? E isso, claro, diminui o número de acidentes também aqui na nossa região. O motorista agora faz um bom caminho aí, sem dificuldade, em todas as estradas que cortam o Vale do Paraíba. Mercado financeiro. 7h36, o assunto de hoje ainda é aí o pagamento emergencial dos R$600, né? Ontem o governo divulgou que vai pagar a partir dessa semana, iniciar o cronograma de pagamento dos R$600, né, que pode chegar até R$1.200 por família, e a informação que foi dada, paralela a muitas que foram passadas ontem também, é que esse dinheiro não poderá ser utilizado pelos bancos para descontar dívidas dos beneficiários, né? É importante saber isso. O dinheiro começa a ser depositado para quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil a partir desta quinta-feira. E o calendário está sendo amplamente divulgado aí, né? Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, se existirem eventualmente débitos anteriores na conta, o dinheiro fica protegido. Dando um exemplo aqui para você, né? Você que tem o direito ao auxílio, né? Já está aí providenciando, já fez o seu cadastro, está esperando então
essa resposta por parte do governo. Vamos dar aqui um exemplo que você tem aí um débito com o banco de R$300, R$500 no cheque especial, né? Ou em qualquer outra linha de crédito. Quando cair esse dinheiro do governo na sua conta, independentemente de qual banco que seja, o banco não vai pegar esse dinheiro, né? Então, isso é importante dizer. Então, esse dinheiro está preservado de qualquer acesso aí por parte dos bancos, segundo assegurou a Federação dos Bancos do Brasil. Esporte. 7h38, vamos dar aquela respirada, conversar agora com o Jairo Fortes, que já está aí na linha para falar com a gente. Oi, Jairo, bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Nônia, Robinho, tudo bem, amigos? Tudo bem, com o amigo? Graças a Deus, tudo bem, né, Nônia? Clausurado ainda, né, por causa do Covid-19, mas faz parte, né, cada um tem que fazer a sua parte, a gente vai passar por essa dificuldade, se Deus quiser. Logo, então, vai poder passear aí para o Mercadão, pela rua e ver os amigos. Mas vamos aí, devagar. O futebol está parado, a pandemia da Covid-19 ainda continua fazendo estrago no meio do esporte, no futebol, e dirigente procura alternativa, né, Ana? Você tem uma ideia, como é que fica? A pergunta que você faz hoje, o futebol está parado. A Covid-19 paralisa o futebol, os esportes no mundo inteiro. Então, como fica a Série A1, A2, A3? Vai ter campeão? Vai ter rebaixado? Vai ter acesso? O acesso ao Taubaté, a elite futebol estadual, poderia surgir nesse próximo dia 15 agora. A Federação Paulista vai fazer uma reavaliação do quadro que provocou a paralisação dos 3 campeonatos por causa do coronavírus. Existe a possibilidade de um encerramento definitivo com classificação do momento da parada prevalecendo. Dia 15 de março, para ter uma ideia, um domingo, a Federação avisou que todas as suas competições seriam interrompidas, com vista de prevenção contra a propagação da Covid-19. Paulista da Série A2 fechou a 12ª rodada das 15, na fase de classificação da Série A3 também, a 11ª das 15, na posição da Série A1, a 10 das 11. Na Série A2, que está o Taubaté, a classificação do Concurso Bernardo em primeiro colocado com 22 pontos, Taubaté com 21, a Portuguesa Santista com 20, Monte Azul com 19 pontos, o 15 Piracicaba 18, São Caetano 18, Juventus 18, Portuguesa 18. É complicado, existe a possibilidade do campeonato parar, São Bernardo e Taubaté. São Bernardo primeiro colocado, campeão, e o Taubaté em segundo. Isso seria acesso à Série A1 do ano que vem. A pergunta que fica: como é que ficam as equipes que serão rebaixadas? Essas equipes, algumas têm chance ainda de se recuperar no campeonato. É complicado, são decisões polêmicas de ser tomadas pela Federação Paulista. Vai ter uma reunião agora dia 15 de abril para tomar uma decisão. É complicado. Os que têm chance de subir, de saída do rebaixamento, não vão querer concordar. É uma coisa que vai dar. Eu não acredito que essa decisão seja tomada. Eu acho que vai dar tempo ao tempo. Provavelmente, a minha opinião, esse campeonato deverá ser suspenso, retornando em 2021, porque não se sabe, não se consegue prever datas. A federação está procurando alternativa. Aliás, o futebol em geral está procurando alternativas para várias situações, Joana, mas é complicado. Vamos chegar dia 15 para ver o que acontece. Existe a possibilidade de o Taubaté voltar de divisão especial, mas com a paralisação do campeonato. Vamos ver o que acontece agora dia 15 de 4, né, Ana? Sim, com certeza, né, Jairo? E a sua fala mostra aquilo que a gente vem percebendo, tanta coisa, né, meu amigo? Tanta lição, né? Você abriu aí a fala falando do seu próprio isolamento. São tantas lições, e até mesmo futebol, esporte, que muitas pessoas não têm uma ligação direta. Nós percebemos quanto que tudo está de alguma forma ligado, né? Mesmo o entretenimento, que não é um serviço essencial, como ele gera receita para o país também, né? Realmente, essa epidemia vai mudar muita coisa, vai fazer a gente refletir em muitas situações. Vai ser momentos que você está mais com a família, mais com os filhos. Enfim, ver essa doença aí, isso vai fazer com que tudo se muda, né? O futebol, falando do futebol, a gente vê cada decisões tomadas. Para você ter uma ideia, a FIFA propõe aos clubes agora a extensão de contratos e libera a seleção, coisa que a FIFA nunca permitia. O São Paulo tomando atitudes meio autocrática aí. Mesmo sem acordo, São Paulo decide reduzir salários de seus jogadores. Libertadores, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingo, falou que Libertadores sem torcida. Afirmou que confia no retorno da Libertadores, da Copa Sul-Americana, ainda neste ano, mesmo com os portões fechados para torcedores.
Eu acho tudo isso chute. A Vila Olímpia, para você ter uma ideia, onde que seria a Olimpíada, né, que foi suspensa, o governador de Tóquio, Yuriko Koike, disse na última final de semana que o complexo que vai abrigar as delegações da Vila Olímpica poderá ser transformado em um hospital de campanha. Segundo autoridades, estão sendo feitos estudos para poder atender pessoas com coronavírus. São atitudes que estão sendo tomadas para poder estancar essa epidemia. O futebol tem de ficar, não tem como ficar em segundo plano, não tem como ser diferente, né, Ana? Não tem como, né, Jairo? É para todo mundo, né? Vai doer para todo mundo. Vai pisar no bolso de todo mundo. Exatamente. Tem uma notícia que saiu ontem, né, o Ronaldinho, né, o jogador do Brasil que estava preso no Paraguai, ele e a CIS pagaram uma fiança ontem, milionária, e vão para a prisão domiciliar, né? Sim, eu ia até comentar sobre isso com você, Jairo, porque você me perdoe aí a minha avaliação ainda distante do futebol, mas a notícia de que o juiz do Paraguai concedeu aí essa prisão domiciliar ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, o seu irmão Assis Moreira, ela cheira meio que como uma piada, né? Porque a gente viu tanto vídeo dele jogando futebol na prisão, acho que estava em casa, né? Mandando vídeo pros parentes aqui, fazendo live, sei lá o quê. Quer dizer, ele já estava em prisão domiciliar, né? E agora vai para prisão domiciliar. Então, como que as coisas são, né? Agora ele vai ficar no hotel, ele pagou 8 milhões de reais para conseguir essa prisão domiciliar, vai para o hotel junto com o irmão, mas esses 8 milhões é uma multa paga, agora toda a despesa do hotel vai ser paga diariamente por ele. Caso ele não cumpra o pagamento, ele volta para a prisão normal. Então, é por dinheiro, né? Você disse que eu achava ele tão bem no presídio, jogando futebol, fazendo festa lá com os detentos, perdendo a palavra, parecia que estava em casa, né? Exatamente, né? E é meio de uma forma, não sei, eu penso assim, acho que zombando, né, da situação, no sentido de que quem está, de alguma forma, recluso, cometeu algum crime, né, Jairo? Com certeza. Realmente, tem certas coisas que você não consegue entender. Ele estava aparecendo na TV, disputando torneios, agora 8 milhões de reais é 8 milhões, né? Podia usar isso aí para gente, para mais hospitais, para mais pessoas necessitadas, mas é assim que é a vida, né? Assim que as coisas caminham. É mais uma coisa para se refletir, né, Ana? Sim. Até lembrando, né, o brasileiro tem memória curta, mas essa nomeação dele, que foi ainda em setembro do ano passado, ele foi nomeado embaixador do turismo, né? Mesmo naquela ocasião com passaportes apreendidos. Olha que absurdo, né? Como que a pessoa pode ser nomeada embaixador do turismo com a proibição, de alguma forma, de renovar seus documentos, que são documentos prioritários para você fazer qualquer turismo, né, Jairo? Que contradição, né? Vai na contramão da história, né? Exatamente. Pode eleger um embaixador na pessoa que o passaporte é baseado de outra, está envolvido, né, em várias, de segunda denúncia, né, em várias passagens com traficantes lá. Então é uma história muito complicada, tem muita água rolar debaixo da ponte, mas eu fiquei surpreso ontem com essa decisão da Justiça Paraguai. É dinheiro, né? Dinheiro envolvido no esquema, né? Exatamente, né? E assim caminha, infelizmente, a humanidade. Mas são suspiros, né, de informações em meio a essa pandemia, né, Jairo? E a gente ainda fala de outros assuntos também ao longo dessa edição, né? Com certeza. 7h46. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h46, de volta com o Jornal da Mensagem, repercutindo, claro, né, os casos de Covid-19 aqui na região do Vale do Paraíba. A gente já tem aí números expressivos no Vale. O Vale ultrapassou pela primeira vez o número de 100 casos confirmados do novo coronavírus. Somadas as cidades da região, alcançaram mais de 100 casos positivos da doença. Trata-se de um aumento de 19,1% em relação ao dia anterior, na segunda-feira. O número de casos confirmados era de 89. Ao todo, ainda são outros 1.346 casos suspeitos aguardando confirmação ou descarte. São José, claro, é responsável pela grande maioria dos casos confirmados. São 78 casos até agora. A segunda cidade com mais casos é Taubaté, com 8, e a lista segue Jacareí, com 4
4 casos, Pindamonhangaba com 3, Caraguatatuba, Caçapava, São Sebastião e Tremembé com 2 casos confirmados até agora. E Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela e Lorena com 1 caso confirmado. Até agora a cidade já tem aí 7 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. São também 42 óbitos suspeitos, 11 em São José dos Campos, 7 em Taubaté, 4 em Caraguá, Guará, São Sebastião e Ubatuba com um caso até agora, 2 em Caçapava e Pinda também com 2 registros. Jacareí também tem os seus registros de morte suspeita. Ontem, inclusive, nós tivemos aí uma confusão, um início de confusão aqui no centro da cidade. Na verdade, uma confusão que foi causada de alguma forma pelos munícipes, né? Mesmo com mais de 2 semanas aí de quarentena, uma movimentação atípica no centro da cidade, comércios fechados, a única situação aberta ali eram lotéricas e bancos, farmácias, eventualmente mercados, mas o comércio todo fechado e mesmo assim uma quantidade muito expressiva de pessoas no centro da cidade, o que obrigou a prefeitura a agir. A gente vai agora conversar com o Doni Eugênio, né? O Doni está na linha. O Doni deu uma passada na cidade, tomou um susto, né, Doni? Bom dia. Oi, Ana. Muito bom dia para você, bom dia para o Robinho, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Mensagem. E é verdade, Ana, a gente tomou um susto, sim. Foi na segunda-feira, a gente deu uma passadinha no centro da cidade e já achei muito estranho. O que está acontecendo aqui? Fila para lá, fila para cá, pessoal sem máscara, todo mundo batendo papo, todo mundo coladinho com o outro, todo mundo juntinho. Falei, mas estamos em quarentena. Aí eu fiz esse comentário achando muito estranho as pessoas sem proteção. Aí ontem à tarde, eu também fiz o mesmo percurso, no mesmo horário, e qual foi a minha surpresa? O aumento de muita fila nos bancos e também nas casas lotéricas no centro de Jacareí, Ana. E também o comportamento de falta de proteção dos jacarienses também foi o mesmo. Isso me chamou a atenção também. A questão não é você ir ao banco, até porque o banco não está deixando todo mundo entrar de uma vez, né? Existe um limite para as pessoas entrarem, então todo mundo fica do lado de fora, mas tem que respeitar ali uma distância um do outro. Mas poucas pessoas utilizando aí da máscara e também da proteção, viu, Ana? Então isso me chamou a atenção. Será que o pessoal já está baixando agora, está afrouxando? Porque estacionamento na área central de Jacareí, todos ocupados, Ana. Olha, isso me chamou a atenção. Os carros nas filas, principalmente na Bernardino de Campos também, os estacionamentos ocupados. Isso me chamou a atenção. Mas depois, a informação que nos chegou, que a prefeitura teve que tomar uma atitude, viu, Ana? Sim, Doni, tomou uma atitude. Só situando aí o nosso ouvinte, o pessoal deve estar perguntando, né, até da gente. Mas o que o Doni estava fazendo na cidade? O Doni trabalhou ontem aqui, estava indo embora para casa dele e estava passando ali pelo centro da cidade para pegar, né, essa mobilidade, né, Doni? Ou você veio de carro? Exatamente. Eu estou vindo de carro agora, né? Então você só passou de carro? Não, eu fui a pé mesmo, né? Uhum. Eu fui a pé mesmo, estou de máscara, né? Como todos nós, né? Uhum. Máscara, estamos utilizando a proteção, mas até para sentir, né? Como jornalista não tem jeito, viu? Mas vamos ver o que está acontecendo nessa cidade. E a gente começou a dar uma passeada na cidade e observar que as pessoas estão se mobilizando, se movimentando, isso independente de idade, viu, Ana? Olha que isso me chamou a atenção também, viu? Sim, Doni. Senhoras, senhores, pessoas jovens. Crianças, né, também. Exato. Tudo normal, né? Como se nada tivesse acontecendo. Não, tudo normal, tudo tá certo, tudo acontece lá na China, acontece lá na Itália, acontece na Espanha, aqui não acontece nada. Então isso me chamou a atenção, por isso ontem a gente trabalhou aí, a gente fez esse passeio aí para observar em loco, viu? A foto que foi divulgada pela prefeitura é bastante impressionante, né? E essa imagem foi publicada ontem aí nas redes sociais da prefeitura, já com a presença dos agentes de fiscalização. Foi realizada essa fiscalização com o pessoal da vigilância à saúde, também o setor de fiscalização e posturas, o pessoal da mobilidade, o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, e a hora que eles chegaram lá e viram aquela situação de gente, um do lado do outro, atrás da fila, como se nada tivesse acontecendo, uma quantidade absurda de pessoas, a prefeitura não teve outra forma de lidar com a situação que não fosse fechar e interditar esses estabelecimentos. A gente conversou com o Ricardo Buchaú, que é o diretor de Vigilância à Saúde aqui de Jacareí, e ele enviou para a gente um relato do que aconteceu ontem aqui na cidade. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem.
Hoje nós tivemos aqui em Jacareí uma operação conjunta da Guarda Municipal, a fiscalização de posturas e a vigilância à saúde, com o apoio das polícias civil e militar. Essa ação foi voltada exclusivamente para bancos e casas lotéricas, aonde vínhamos percebendo nos últimos dias, com os trabalhos de fiscalização, a incidência de aglomerações crescentes nesses estabelecimentos. Nesse sentido, nós montamos uma estratégia de ação para hoje cedo, visitamos cada estabelecimento, conversamos com o gerente ou responsável e, em função da situação de aglomeração encontrada e da dificuldade que esses estabelecimentos estavam enfrentando para dirimir esse amontoado de pessoas, na impossibilidade de fazer um efetivo controle e com a resistência apresentada pela população, a aglomeração aumentava constantemente, fazendo com que nós tivéssemos que interditar esses estabelecimentos. Foram 17 estabelecimentos no total, todos nessas circunstâncias. De maneira geral, o estabelecimento em si, na sua parte interior, estava bem conduzido. A grande questão era a turba, a população do lado de fora, que não respeita as orientações que têm sido fornecidas pela administração municipal, pelos decretos federal, estadual e municipal e pelos grupos de fiscalização da vigilância, da guarda e da fiscalização de posturas. De maneira geral, nós percebemos que essa quarentena, essa necessidade de permanecer em casa, vinha sendo seguida pela população nos primeiros dias e gradativamente foi havendo um relaxamento, chegando numa condição muito perigosa. É preciso que a população saiba que é muito perigoso fazer esse tipo de coisa. Nós estamos dando corda para o vírus. É preciso coibir esse tipo de comportamento equivocado da população. E é preciso que a população saiba que ela deve permanecer em casa, sob risco de sua própria saúde e de seus familiares. Impressionante, né? Impressionante. Nós estamos dando corda ao vírus, né? O Ricardo vem vindo aqui várias vezes na Rádio Mensagem nas últimas semanas, foi um dos primeiros profissionais a vir aqui falar desse assunto, e vocês percebam como ele tem aí elevado o tom, e isso ainda não é o suficiente para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu penso assim, Doni, eu acho que falta essa consciência da realidade que nós estamos vivendo e do que é o sistema público de saúde, até particular, em relação a respiradores. Estamos falando tanto sobre respiradores, não tem respiradores. Imagine, Doni, alguém morrer sem condição de respirar, né? Talvez a gente precise aqui na Rádio Mensagem ser um pouco mais duro em relação às nossas falas também, né? Ninguém quer, imagina morrer, né, afogado, né, morrer soterrado, a pessoa não tem ar. Ninguém merece morrer assim, né? Mas as pessoas estão agindo de forma inconsequente e mantendo aí uma posição realmente muito perigosa, como ele disse, né? Muito, muito perigosa, dando corda ao vírus. Mesmo em uma cidade como Jacareí tem só 4 casos, esse vírus já está circulando, né? Ou seja, numa pequena situação como aquela que aconteceu ontem no centro, a gente pode ter tido aí vários e vários contágios. Olha, Ana, o que me chamou a atenção agora, o número, né, de estabelecimentos, 17 estabelecimentos. Eu não tinha noção de que eram tantos estabelecimentos assim. Eu fiquei impressionado com o tamanho das filas ontem em Jacareí, também na segunda-feira, e as pessoas como se tivesse tudo acabado. Talvez, Ana, aquela sensação de que o dia 7 de abril seria o término da quarentena do estado de São Paulo, as pessoas acharam que terminou a quarentena, mas não terminou, porque hoje, dia 8, né,
nós temos o início da outra quarentena de 15 dias, que foi prorrogado pelo governo do estado de São Paulo. Mas isso não dá o direito das pessoas terem que sair e passear e fazer suas caminhadas aí no centro da cidade. O Ricardo foi muito feliz quando disse aí que nós estamos dando corda para o vírus. Eu quero só dar um dado aqui para o nosso ouvinte aí de Jacareí entender como a situação é preocupante. A gente começou a falar do coronavírus, do Covid-19, que era a doença do velhinho, né? Acima de 60 anos, tem que tomar cuidado acima de 60 anos. Mas eu tenho aqui alguns dados de Jacareí. Olha aqui, entre os suspeitos, nós temos 43 mulheres e 31 homens. Atenção agora para a faixa etária dos suspeitos que predominam até ontem, terça-feira, aqui em Jacareí. Entre 30 e 45 anos, com 29 casos. Hein? 30 e 45 anos, com 29 casos, suspeitos, dá 39% em Jacareí. E suspeitos, hein? Na sequência, os acima de 45 anos, com 27 casos, 37%. Depois estão os entre 15 e 30 anos, com 9 casos. 15 e 30 anos, com 9 casos suspeitos, 12%. E para fechar, olha que chama atenção também, os menores de 15 anos, também com 9 casos suspeitos em Jacareí, somando 12%. Olha só como o vírus do Covid-19 no estado de São Paulo, não só no estado, mas no Brasil, ele já tomou uma outra característica de não só pessoas acima de 60 anos, Ana. É só com esse tipo de informação que a gente consegue conscientizar as pessoas, Doni. E ontem, inclusive, teve um caso que veio a público. Eu vou trazer aqui 2 casos para as pessoas entenderem, né? Um primeiro caso que foi registrado na Grande São Paulo, uma festa de aniversário que aconteceu ainda no dia 13 de março em Itapecerica da Serra e marcou aí para sempre uma família. Olha só que tragédia. Depois desse evento, ao menos 14 pessoas que estavam nessa festinha, uma festinha, aquela coisa simples, um almocinho da família, nada demais. Pessoas ali idosas, jovens, crianças, uma coisa simples. Aquela coisa que a gente costuma fazer para não passar em branco. Teve essa festinha, dia 13 de março, depois da festa, 14 pessoas que estavam na festa tiveram sintomas do Covid-19. E 3 dessas pessoas, com mais de 60 anos, tiveram complicações graves e morreram, Doni, pouco mais de 2 semanas depois dessa festa, né? Então, assim, a família agora está preocupadíssima, né? Por que eles decidiram fazer a festa? Porque na ocasião da festa, foi antes do isolamento social no estado de São Paulo, não tinha muitos casos no país, né? Então não tinha muitos casos. Então não, vamos fazer aqui a festinha. Estavam errados? Não, não estavam, porque como muita gente, né, no país e no mundo, houve essa subestimação da doença, né? Então, assim, como não tem muitos casos, imagina, né, que vai acontecer, imagina, de jeito nenhum. Fizeram ali aglomeração, o pessoal chegando, cumprimentava, abraçava, vovó, tio, sobrinhos, netos, aquela coisa de família. Depois da festa, 14 pessoas contaminadas e 3 pessoas com mais de 60 anos que estavam na festa faleceram. Então, assim, a gente precisa entender esse tipo de coisa de uma vez por todas, né? Ontem estive na casa dos meus pais por conta de uma urgência. Não tem abraço, não tem beijo, é a distância, né? Eu mesmo estou falando aqui rapidamente. Imagina, falando nessa velocidade, Dona, a quantidade de gotículas que eu não está saindo pela minha boca neste momento. A gente não enxerga tudo isso, né? Então é necessário a gente ser repetitivo aqui na Rádio Mensagem para usar esse meio de comunicação nesse momento para que as pessoas entendam de uma vez por toda o que está acontecendo. Ontem, inclusive, Doni, algumas notícias que a gente não acredita, né? O brasileiro precisa ser estudado mesmo, né? Tem um evento que está sendo realizado, que está pedindo, acredite você, Doni, um carnaval depois do fim da pandemia. E já tem 78 mil interessados. Então, assim, por aí você percebe que as pessoas ainda não estão entendendo o que está acontecendo. Depois que passar essa pandemia, vai vir o pós-crise, né? E mesmo assim, após esse pico de casos, a gente vai ter aí um abrandamento dos casos, mas os casos devem continuar pelo menos até setembro, segundo o Ministério da Saúde. Então, ainda falta muito da conscientização das pessoas entenderem. É para desesperar? Não é. Mas é para pelo menos fazer a sua parte. A gente tem que ser um pouco duro, né, em relação a essa informação, porque a gente está num período muito complicado, e você até citou aí da temperatura.
essa é a temperatura que o vírus está se aconchegando, né? A temperatura que ele gosta. E nós estamos no outono, está mais fresquinho. Hoje aqui, temperatura aí de 16 graus aqui no Alto Tietê. Aí deve estar aí na faixa de 17 por aí. Olha só, a preocupação é justamente essa, de reduzir o número de pessoas que se movimentem no estado de São Paulo. A preocupação do infectologista, o médico Davi Wippe, e coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus em São Paulo, ele disse que o índice de restrição à mobilidade das pessoas precisa subir para 70% no estado de São Paulo atualmente. E hoje, atualmente, acabei de ter um resultado, Ana, está em 52%. Está em 52% essa redução. Então nós precisamos tirar mais 20% de mobilização das ruas. As pessoas precisam se conscientizar. Se não tem necessidade de sair, não precisa sair. Até ontem, um amigo disse o seguinte: nós estamos passando por uma situação de reflexão, uma situação de pensamento, uma situação aí de provação, né, o povo brasileiro. E essa provação, se o povo brasileiro não entender como um progresso futuramente, não vai valer de nada. O que ele quis dizer? Olha, está todo mundo tendo prejuízo, está todo mundo em casa. Você imagine assim que acabar essa pandemia, ou seja, as pessoas não tiverem condições de saúde pós-pandemia, porque nós não sabemos ainda se esse vírus se deixa sequela, se não deixa sequela. É tudo muito novo, ninguém sabe absolutamente nada, está todo mundo estudando ainda. Então, como a Ana Lúcia se frisou, assim que essa pandemia acabar, se Deus quiser vai acabar logo, não teremos uma retomada rapidamente da nossa vida normal. Nós teremos um novo normal de vida. Vai ser tudo gradativo. Então não dá para brincar agora. Nós temos que sair de forma fortalecida para ajudar tanto na economia e também na saúde, Ana. Sim, Doni. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão participando também. A Tatiana, do 1º de maio, está perguntando se a lotérica vai abrir hoje. Vai abrir sim, viu, Tatiana? Mas tem que obedecer aí a distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. Não dá para ficar todo mundo colado igual estava ontem. Se tiver assim, a prefeitura vai interditar de novo a lotérica. Então, quem sair de casa e chegar lá e fizer fila indiana, como a gente costuma, vai perder a viagem. Vai ter que voltar para casa e gastar mais uma passagem sem conseguir pagar sua conta e resolver sua vida. Ou obedece ou vai fechar a lotérica. É assim que vai funcionar. A lotérica que foi fechada ontem, ela vai reabrir hoje, vai ter que seguir essas regras, não foi multada, segundo a prefeitura, que vai manter aí esse sistema ostensivo de fiscalização. Inclusive, acredito que hoje deve ter aí a interdição de meia pista, alguma coisa assim da Lúcio Malta, para aumentar o espaço para que as pessoas fiquem espalhadas, né, e tenham esse espaço com segurança para ficarem ali, uma vez que a maioria está ali porque precisa estar, mas tem que obedecer às regras também. E completando isso que você falou, Doni, é verdade, né? Os números mostram que houve realmente um relaxamento deste censo de quarentena. E esses números são lá do transporte público da capital paulista, né? Que estava num sistema ali de revezamento por conta, né, do isolamento social, e estava preparada para atender um número X de pessoas. E aí, de quinta-feira para cá, houve esse aumento, as pessoas não sei o que aconteceram, acharam que tinha acabado e começaram a retomar suas atividades. Aqui mesmo em Jacareí, casos de comércios abertos em meia porta, né, insistindo em abrir, então houve aí uma falsa sensação de que tudo estava voltando à normalidade, quando na verdade não está. E aí agora a prefeitura está se virando lá para retomar isso tudo da maneira como deve ser e diminuir a circulação de pessoas que está bem longe do que deveria ser, como você acabou de dizer. Tá certo, então, Ana. Eu volto daqui a pouco com outras informações, porque ontem também a gente chegou a comentar que nós estamos num ano eleitoral, né? Está todo mundo perguntando, vai ter eleição ou não vai ter eleição? Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral definiu o calendário normal das ações de filiação partidária, de condições de organização do partido. Está tudo normal, está tudo na sequência. E ontem à tarde eu até comentava, né? Esse dinheiro do fundo partidário, né? O país precisando de dinheiro para comprar máscara, está tirando dinheiro aí, arrastando tacho para comprar máscara para os profissionais de saúde, e daqui a pouco, em outubro, 3 bilhões de reais serão aí jogados no lixo aí por conta de uma campanha. Mas eu volto daqui a pouquinho para a gente falar sobre esse assunto, viu, Ana? Legal. Esse é o assunto que a gente tem que falar hoje, viu, Doni? Obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar então.
8 horas mais 7 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui para você na Rádio Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 9 minutos. Vamos de volta então ao Jornal da Mensagem nessa segunda meia hora de notícias, nesta quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta quarta-feira. Folha de São Paulo: cresce a expectativa de perda de renda com o coronavírus. O estado de São Paulo: o país tem 114 mortes em um dia. Cidades relaxam a quarentena. O Correio Brasiliense: benefício de R$ 600 será pago a partir de amanhã. O estado de Minas: Zema: ainda não é o momento de flexibilizar. 0 hora: profissional de saúde de 44 anos morre por coronavírus em Porto Alegre. Rio Grande do Sul tem 9 mortes. O Diário de Pernambuco: auxílio de R$ 600 começa a ser pago amanhã. Tribuna do Norte: coronavírus se espalha pelo Rio Grande do Norte. 29 cidades decretam calamidade. O Diário do Nordeste: pagamento de R$ 600 enfrenta desafios. Tribuna da Bahia: isolamento segura avanço do Covid-19 na Bahia, mas número de mortos salta para 14. O jornal à tarde: transporte aéreo impacta avanço do coronavírus. O Valor Econômico: BNDES oferece linha de crédito para folhas de pagamento a partir desta quarta-feira. O Jornal do Comércio: o governo começará a pagar auxílio de R$ 600 amanhã. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo: mais de 18 milhões se inscrevem no primeiro dia para receber os R$ 600. Ainda do Rio de Janeiro, o jornal Extra: guia completo para você receber os R$ 600 do governo. E os jornais regionais destacam o Vale: governo prevê período crítico na região. Covid-19 ameaça sistema de saúde. E o Diário de Jacareí destaca: Brasil registra 667 mortes por coronavírus e 13.700 casos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 12 minutos. Vamos agora ao Minuto CCRH. Minuto CCRH. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem, bom dia. Recebi uma mensagem de um ouvinte aqui da rádio pedindo para passar informações de como fazer um currículo para o primeiro emprego. Então eu vou passar o passo a passo. Logo no início do currículo, você vai informar dados pessoais: nome completo, idade ou data de nascimento, estado civil, nacionalidade. Se tiver carteira de habilitação, pode informar a categoria, telefones para contato e e-mail. Logo depois, você vai inserir um título chamado Objetivo Profissional. Aí você vai colocar primeiro emprego. Se você tem interesse em algum cargo ou área, você pode inserir primeiro emprego, o cargo ou área de interesse. Um exemplo: primeiro emprego, recepcionista. Depois vem o título chamado Formação Acadêmica. Neste campo você vai inserir o ensino médio, técnico ou superior. Exemplo: ensino médio, entre parênteses você coloca o ano de conclusão e depois o nome da instituição. Próximo título: competências e habilidades. Neste campo você vai colocar tudo o que você considera apto a fazer, suas habilidades, seus principais conhecimentos e comportamentos. Exemplos:
criatividade, facilidade de aprendizado, comunicação eficaz e habilidade de desenvolver trabalhos em grupo. Próximo título: voluntariado ou estágio. Se você fez algum trabalho voluntário ou estagiou sem remuneração, pode inserir da seguinte forma: mês e ano de início, a mês e ano de término e nome da instituição. Exemplo: fevereiro/2010 a janeiro/2011 e depois o nome da instituição. Próximo título: voluntariado ou estágio. Se você fez algum trabalho voluntário ou estagiou sem remuneração, pode inserir da seguinte forma: mês e ano de início, a mês e ano de término e depois o nome da instituição. Exemplo: fevereiro/2010 a janeiro/2011 e o nome da instituição. Logo abaixo você vai colocar as atividades, tudo que você fazia como voluntário ou como estagiário. Próximo título: cursos. Mencione cursos profissionalizantes ou livres, palestras, workshops ou atividades complementares realizadas durante sua formação. Exemplo: rotinas administrativas, entre parênteses você coloca a carga horária, barra, o ano de conclusão e o nome da instituição. E se você não tiver nenhum curso, você pode conferir alguns cursos disponibilizados gratuitamente na internet. Vou passar 2 sites que citei em programas anteriores: FGV Online e Fundação Bradesco. E o último título: informações adicionais. Premiações ou projetos desenvolvidos durante sua formação, disponibilidade, vivência internacional, você pode colocar neste campo. E agora vamos para o Contrate-me. Thaís Camargo Ramos, moradora de São José dos Campos, ela procura emprego de auxiliar administrativa. Telefone da Thaís: 98184-5131. 98184-5131. E a Maria Priscila da Silva, moradora de Taubaté, ela procura estágio na área de farmácia. Telefone da Maria: 99601-7955. 99601-7955. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse cecirh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual, curso de ensino à distância, Jacareí. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online. Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. Valeu, obrigada, Ceci, pelas informações. A Ceci volta então na sexta-feira, né? Vocês viram aí quantas e quantas dicas valiosas nós temos nesse quadro aqui no Jornal da Mensagem, né? Coisas que a gente nem imagina, né? Muita gente aí procurando emprego, fica ali meio perdido na hora de participar de um processo seletivo e a Ceci dá todas essas dicas aqui gratuitas, segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Hoje que a gente deu uma atrasadinha, mas é sempre às 8 horas da manhã. 8 horas mais 18 minutos, deixa eu dar aqui então o número de casos, né, atualizados que nós temos no Brasil em relação à Covid-19. O Brasil chegou a 667 mortes em razão da pandemia do novo Covid-19, segundo a atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira. O número representa um aumento de 20% em relação ao dia 6, quando foram aí registrados 553 óbitos. São Paulo segue como epicentro da pandemia, com 371 mortes, mais da metade dos óbitos de todo o país.
O estado é seguido por Rio de Janeiro, com 89, Pernambuco com 34, Ceará com 31 e Amazonas com 23 mortes. O número de casos de Covid-19 no país chega a 13.717 casos, o que marca um crescimento de 13,7% em relação à segunda-feira, quando o balanço do Ministério da Saúde marcou 12.056 casos. A taxa de letalidade, ou seja, o quanto o Covid-19 está matando dentro daquele universo de pessoas contaminadas, subiu de 4,4% para 4,9%. O número de novas mortes foi de 114, o maior número desde a série histórica contabilizada aqui no país. Na segunda-feira, o número de novos óbitos havia sido de 67. O maior resultado nesse indicador havia sido de 73 falecimentos registrado no sábado. E agora, o novo recorde de um dia para o outro, 114 falecimentos. Em relação aí ao perfil das pessoas que morreram, 58,1% eram homens e 41,9% eram mulheres. No recorde por idade, 78% tinham mais de 60 anos. Na semana passada, esse percentual era de 90%. Em relação aos fatores de risco, 289 tinham alguma cardiopatia, 202 possuíam diabetes, 70 apresentavam alguma pneumopatia e 48 experimentavam alguma condição neurológica. As hospitalizações com Covid-19 chegaram a 2.931 neste momento. No balanço desta terça-feira, foram 1.661 novos casos, um recorde desde o início do registro. Na atualização de ontem, foram 926 novos casos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, argumentou que na terça-feira, em geral, há mais casos pelo fato de que os estados se consolidam seus números no final de semana, na segunda-feira. E falando um pouquinho também do resto do mundo, né, na comparação com outros países, o Brasil é o 14º país em número de casos confirmados, o 12º em número de mortes e o 8º em taxa de letalidade, o número de falecimentos dividido pelo número de casos. O Brasil também é o 16º país em mortalidade, mortes proporcionais à população. Jacareí, nesta terça-feira, registrou aí 74 casos suspeitos de coronavírus, aguardando o resultado que virá de muitos pedidos da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda são 4 casos confirmados da doença e, entre eles, há uma morte de um senhor de 88 anos. As notificações em Jacareí totalizam 228, sendo que 14 casos foram descartados. Casos que se enquadram nas definições estabelecidas pela OMS, mas deram aí, claro, resultado negativo para o novo coronavírus. E em São José dos Campos também nós temos aí cerca de 66 casos confirmados, né? Ontem, inclusive, tivemos uma coletiva de imprensa por parte da Prefeitura, dando algumas diretrizes em relação à ampliação estadual do distanciamento social, né? Seguindo aí a orientação de forma geral do governador João Dória. É claro que em São José dos Campos a preocupação é bem maior em relação à doença, devido ao perfil da população, né? O perfil da cidade também, e agora ao número de casos e número de mortes. 8h mais 23, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta então trazendo mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 26 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, trazendo informações sobre a pandemia do Covid-19. E São José dos Campos registrou o segundo óbito confirmado por coronavírus. Segundo a vigilância epidemiológica, uma mulher de 82 anos morreu nesta última segunda-feira em um hospital privado da cidade. De acordo com a prefeitura, ela apresentou os primeiros sintomas ainda em 28 de março e estava internada desde o dia 30, quando entrou na lista de suspeitos positivos da doença. O teste foi realizado por um laboratório privado credenciado pelo Ministério da Saúde. O primeiro óbito em São José, de um homem de 64 anos, foi registrado no dia 27 de março. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na última segunda-feira pela Vigilância de São José, a cidade tem outros 9 óbitos suspeitos, aguardando o resultado de exames. 8 horas mais 27 minutos e o governo publicou no final da noite desta terça-feira uma medida provisória que libera o saque de R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS a partir de 15 de junho e até o dia 31 de dezembro. Como se trata de uma medida provisória, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias. Diante da crise do Covid-19, o Congresso editou um ato para que as medidas provisórias tenham um rito mais rápido no Legislativo durante esse período, sendo de apenas 16 dias. Caberá à Caixa Econômica Federal definir aí os critérios e o cronograma de saques. O Ministério Público também a medida provisória também acaba com o fundo PIS/PASEP. O texto é uma forma de mitigar aí os efeitos, segundo o governo, na economia. Os efeitos, claro, da pandemia do coronavírus. Lembrando que, em relação ao PIS/PASEP, a medida ainda extingue, o fundo PIS/PASEP, que não recebe mais recursos. O patrimônio que foi acumulado nas contas dos participantes do fundo fica preservado, segundo o governo. A medida provisória transfere aí o montante para dar mais liquidez ao FGTS, que vem sendo usado nos últimos anos para injetar dinheiro na economia. A gente percebe nessa informação, que, lembrando, de acordo com a proposta, as contas dos participantes do fundo PIS/PASEP, que serão mantidas pela FGTS após a transferência, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS. O governo está procurando dinheiro, Procurando dinheiro, tesouro, FGTS, suspender os aportes ao PIS/PASEP, essa necessidade agora do governo tirar mais dinheiro dele mesmo, Então, é um sangrar aí do governo, Algumas pessoas já falando da possibilidade de inflação, de emitir dinheiro, fabricar mais dinheiro, que eleva a nossa inflação, Então, é por isso que a gente fala que agora é hora de cautela, Por conta dessas medidas emergenciais que o governo está sendo obrigado a tomar, independentemente do governo que nós temos hoje, e se fosse outro governo também tomaria as mesmas medidas, porque todos os governos foram pegos de surpresa, e ele tem que tirar do próprio recurso, recursos que já seriam utilizados em outras frentes. Então, o que parece uma coisa tranquila pode gerar efeitos mais complexos daqui para frente, uma vez que o governo está tirando dinheiro de onde não deveria tirar, mas é a única alternativa neste momento. 8h29, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta então com o Jornal da Mensagem, já com a participação aí do vereador Luiz Flávio. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Horas mais 33 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje recebendo aqui por telefone o vereador de Jacareí, Luiz Flávio. Luiz Flávio, que já está na linha para falar com a gente sobre questões ligadas, claro, à pandemia, o trabalho do Legislativo também, e a gente recebe ele com muito carinho. Vereador, muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem, e eu que agradeço pela oportunidade.
Vereador, vamos começar aí falando sobre essa situação, né, da pandemia. Como que vocês estão recebendo tudo isso, do ponto de vista aí das previsões da Prefeitura para atuação nesse ano de 2020 e agora com, né, esse balde de água fria que nós tivemos, que é o coronavírus? Como é que está essa relação dos vereadores com o prefeito também? Olha, Ana Lúcia, primeiro eu quero dizer que nós não podemos, em hipótese alguma, partidarizar a discussão em torno do coronavírus, né? Eu acho que esse não é o caminho que a nossa cidade tem adotado e queria eu que fosse o caminho que o nosso país não tivesse adotado, né? Porque me parece que toda discussão que se tem no combate ao coronavírus deixa de ser uma ação para fazer um combate mais eficaz e passa a ser uma disputa política. Isso é muito ruim, porque quem sofre na ponta é o povo brasileiro, né? Então, quisera nós que governos municipais, estaduais e o federal estivesse agindo com mais sintonia, porque eu não tenho dúvida que assim seria melhor para poder combater de forma mais adequada o coronavírus, né? Aqui em Jacareí, como você sabe, eu sou do Partido dos Trabalhadores, um partido que faz uma oposição na Câmara responsável, e nós não vamos mudar a nossa atuação nessa crise, nessa pandemia. Muito pelo contrário. Agora é hora de ter uma voz única, é hora de ajudar a nossa cidade a enfrentar o coronavírus, porque eu não tenho dúvida que é uma pandemia que nós vamos ultrapassá-la e vamos voltar com força, voltar à cidade que nós todos queremos, né? Uma cidade que gera emprego, uma cidade que desenvolva e principalmente uma cidade que tenha sensibilidade humana. Então agora o nosso trabalho na Câmara Municipal, você sabe que nós temos lá direito à indicação de emendas impositivas. Esse foi um projeto que eu tive o prazer de poder ajudar a organizar. O Dr. Rodrigo Salomão também esteve comigo nesse projeto e todos os vereadores, quando foi a plenário, votaram favoravelmente. Então o vereador hoje ele tem condição de fazer a indicação de emendas impositivas. Daí já é uma tarefa para cada vereador e vereadora orientar para onde é que nós vamos destinar essas emendas impositivas. E eu não tenho dúvida que a maior parte delas, se não quase que a totalidade, deverão ser revertidas para a área da saúde. Uma participação que chega aqui, vereador, da nossa ouvinte Ana Paula, do bairro Rio Comprido, ela gostaria de saber como é que está essa fiscalização, né, essa observação do senhor e dos vereadores em relação à possibilidade de cortar água e luz nesse período de pandemia. O SAI já disse que não ia executar cortes nesse período, né, e outras questões nesse sentido. E em relação à energia, né, a EDP, se você está acompanhando esse tipo de situação para as pessoas menos favorecidas. Olha, eu queria mandar um abraço para ela e para todos do Rio Comprido que nos ouvem, né? E dizer que está suspenso todos os cortes de água, né? Do fornecimento de água nesse período. Por que eu afirmo isso com clareza? Porque está constando no decreto que foi emitido pelo prefeito municipal. O prefeito, a nossa cidade, ela tem somente ingerência no serviço de água, porque o SAI é uma autarquia, está sob o nosso controle, né? Então, eu posso assegurar a você que não vai haver nenhum corte nesse período. E também dizer, Ana Lúcia, que essa já é uma informação mais quente aí no Jornal da Mensagem, é que o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara para fazer isenção do pagamento das faturas de água e esgoto referente aos meses de abril e maio de 2020, né? Mas para aqueles usuários enquadrados na categoria residencial econômica, tá? Então esse projeto vai ser votado muito provavelmente na próxima sessão, que tudo indica que será realizado na semana que vem, para que possamos também votar esse projeto e isentar aqueles moradores de baixa renda e que não têm condição ali de, nesse momento, fazer o pagamento da conta de água. Com relação à energia, o que eu tenho observado é que a ANEEL, né, eles também estão se preocupando com isso, mas não sei se ainda houve aí essa possibilidade, né, de não cortar a energia, né. Eu ainda não vi
nenhuma notícia de fonte oficial e formal. O governador João Dória disse que ia solicitar aí as empresas responsáveis, mas isso em um dos primeiros pronunciamentos ainda, né? Ele disse que ia pedir essa sensibilidade, mas eu acredito que ainda não tenha essa informação. A gente vai tentar buscar aqui até o final dessa edição também, viu, vereador? É por conta de que, como se trata de sistema de energia, é a ANEEL quem acaba cuidando disso. A ANEEL é uma agência reguladora nacional. Foi justamente a ANEEL que ele fez essa recomendação ainda nos primeiros pronunciamentos após aí essa primeira etapa de quarentena. Deixa eu aproveitar que o senhor é advogado e fazer uma pergunta que chega aqui do nosso ouvinte. Ele gostaria de saber se no caso do trabalhador que está em quarentena, se ele for obrigado a frequentar o seu espaço de trabalho nesse período, se ele pode ou tem alguma medida, um recurso legal que ele possa utilizar para não ir até a empresa, principalmente em casos aí de serviços essenciais, pessoas que estão debilitadas e que eventualmente sejam forçadas a ir até o seu local de trabalho. Olha, desse ponto de vista, nós podemos orientar ele na seguinte questão. Eu sugiro que, se ele estiver enquadrado, especialmente no grupo de risco, né, for acima de 60, ter problema com o sistema respiratório, né, ter alguma doença que o coloca nos fatores de risco, mais propício a ter complicações mais graves por conta do coronavírus, ele pode sim procurar um médico, né, relatando essa preocupação, relatando esse medo, para que ele afaste ele da atividade de trabalho, né? O que não pode é impor, principalmente as pessoas que apresentam aí um fator de risco, impor ele correr esse risco no exercício e desempenho do trabalho. Então eu sugeriria isso, né? Caso ele for de grupo de risco, que ele possa, né, dirigir ao médico, explicar a situação, porque certamente o médico vai entender e não deixar que ele desempenhe aquela atividade de trabalho, afastar ele da atividade de trabalho. Uhum. Só completando aqui a informação para nosso ouvinte, o governador, ainda no comecinho lá dos primeiros dias após o decreto de quarentena, no dia 24, ele anunciou realmente no Palácio, naquela ocasião, que havia fechado um acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e as concessionárias que cuidam do fornecimento de energia em todo o estado, para isentar a parcela mais pobre da população paulista de pagarem as taxas relativas ao consumo de energia. E aí, naquela ocasião, o Dória disse que não seriam realizadas suspensões no fornecimento pelo não pagamento, e as duas medidas valeriam até o dia 30 de julho, né? Então essa população estaria coberta, segundo o governador João Dória. Tem um outro ponto também, deixa eu passar aqui uma perguntinha da Adriana, antes da gente abordar outros pontos. Adriana, do Jardim do Vale, gostaria de perguntar ao vereador sobre o transporte, como estão sendo feita a fiscalização, os ônibus andam lotados, urbanos, quanto Jacareí, São José dos Campos, sou diarista e dependo dessa condução, tenho que trabalhar, Jardim do Vale. Não, a Adriana não está parando, está em movimentação, está preocupada aí com esse trânsito dela dentro dos ônibus, vereador. A Adriana coloca uma situação que nos preocupa também, né? Porque na medida em que reduz as linhas de ônibus, né, e houve uma redução, você acaba em muitas linhas por causar um número mais elevado de passageiros usando, né, o transporte coletivo. E a gente sabe que as autoridades sanitárias estão orientando exatamente ao contrário, né? Para não ter aglomeração de pessoas num determinado local, sob pena aí desse vírus espalhar com maior facilidade. Adriana, eu vou levar essa preocupação sua para o prefeito Isaías, né? E vou questioná-lo com relação quais são os procedimentos que estão sendo adotados na higienização dos ônibus por parte da empresa de transporte coletivo. A sua sugestão é muito boa e não tenha dúvida que eu vou fazer isso rapidamente, né? Porque se não está fazendo a higienização, eu não tenho conhecimento se está fazendo ainda ou não, que assim o faça, porque é verdade que quando você reduz as linhas, a probabilidade de ter mais pessoas dentro de um ônibus é maior, né? Uma vez que há muitos trabalhadores ainda que não deixaram de desempenhar as suas funções por conta aí de uma exigência dos seus empregadores e a necessidade de colocar a comida na mesa.
Bacana. Mudando aqui um pouquinho de assunto, vereador, eu queria falar com o senhor sobre a possibilidade que já está sendo discutida para o adiamento das eleições municipais. A Justiça Eleitoral torce o nariz, está sendo bastante resistente em relação a isso, até porque muitos custos são envolvidos, mas já é uma possibilidade, uma vez que a eleição não é só lá o dia do voto, né? Tem toda a campanha, os prazos de campanha e tudo isso vai ser comprometido. Como é que os vereadores têm trabalhado essa questão? Olha, eu vou falar particularmente por mim, porque eu acabei não discutindo esse tema com os demais vereadores, né? Eu acho muito cedo ainda para discutir as eleições, né? Eu acho que nós precisamos primeiro passar aí por essa pandemia para depois discutir se há ou não adiamento das eleições. Eu trabalho com a probabilidade que as eleições ocorrerão, né? Seja em outubro ou seja até o final do ano. Eu acho que seria muito ruim para a democracia, né, a gente prolongar o mandato de vereador sem ter eleição, porque nós vivemos um regime democrático e as autoridades políticas elas precisam passar pelo crivo da população. Então, ao meu ver, eu acho que ainda é cedo para a gente discutir se suspende ou não, porque a gente não tem ainda a exata dimensão de até quando vai durar essa pandemia. Então eu prefiro aguardar, mas com a perspectiva de que tudo ocorrerá normalmente, porque o que eu disse anteriormente, né? Eu acho que se tratando de um regime democrático, as autoridades políticas elas devem permanecer no mandato ou sair do mandato mediante o crivo da população. Então eu trabalho nessa perspectiva de que haverá eleições e que as eleições vão ser aí também uma possibilidade de a gente renovar as esperanças da nossa cidade. Falando em eleição, a gente teve aí nas últimas horas uma notícia que causou aí bastante agito, que veio de Brasília, um juiz federal, Itagiba Cata, que autorizou nessa terça-feira que recursos públicos destinados aos partidos políticos sejam aplicados no combate ao novo coronavírus. Cabe um recurso contra a decisão. É uma liminar, né, do magistrado que foi motivada por uma ação popular protocolada por um advogado do Distrito Federal e pela decisão os recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser bloqueados para serem usados em campanhas para o combate à pandemia. Esse tipo de medida tem um grande apoio popular, vereador. É claro que ainda cabe recurso, né? Os partidos estão contando com isso, mas é um dinheiro escandalosamente grande num momento que está todo mundo aí cedendo, né? E eu queria aproveitar esse assunto para tocar em um assunto com o senhor que foi tratado ontem aqui, ainda durante a entrevista com o vereador Juarez Araújo, que é a questão do salário dos políticos, né? O vereador Juarez disse que na opinião dele, um absurdo os deputados terem auxílio terno, regalias, né? Viverem em um mundo à parte, em Brasília, com várias regalias e apetrechos que são ali penduricalhos aos salários. Mas disse que não considera o salário do vereador alto, né? Uma vez que o vereador, entre aspas, como ele disse, só tem o salário. Eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor nesse momento, uma vez que o governo federal autoriza diminuir os salários de trabalhadores gradativamente, se não seria um excelente momento para diminuir também os salários dos políticos em todas as esferas, vereador? Olha, eu acho que quando você for olhar para o salário do vereador de Jacareí, eu quero discordar do Juarez, porque em relação à população do nosso país, é um salário alto, não tenha dúvida, né? Que a renda média do brasileiro, ela é bem inferior ao que um vereador recebe, né? Não tenha dúvida. O que o vereador tem que fazer, ao meu ver, é trabalhar e fazer jus àquele salário, né? Porque se é um salário que está acima da média do povo brasileiro e muito acima, você precisa desempenhar uma função que valha aquele salário que você vem recebendo. Eu acho que agora, Ana Lúcia, o que vai ter? Né? Nós vamos verificar que vai haver uma queda de arrecadação, não tenha dúvida, porque como a economia não gera, como as empresas não produzem como antes, vai cair a arrecadação do município, e aí nós, vereadores, o prefeito, nós vamos ter que olhar para o orçamento
e verificar o que é possível cortar, o que é possível a Câmara contribuir, né? Existem outras medidas, Ana Lúcia, que muitas vezes vai gerar mais recurso ao município do que o corte de salário dos servidores públicos. Mas aí, vereador, a gente não está falando de uma questão moral, a gente não está falando aí de um sentido de que, uma vez que o governo, de cima para baixo, vem com medidas que autorizam as empresas a reduzir salários, o que de alguma forma aí fere também o regime CLT, mas é uma situação emergencial, a gente não estaria aí de alguma forma convidando os políticos, do ponto de vista moral, a fazerem o mesmo, mesmo que não tenha um impacto significativo na redução desses salários, mas um dever moral dos eleitos em primeiro serem aqueles que dão o exemplo, né? Nós também estamos cortando na própria carne. Não seria o momento de fazer isso, vereador? Eu acho que isoladamente não. Eu acho que... Mas em todas as esferas? Eu acho que tudo isso... Não, eu acho que tudo... Não estou falando isoladamente de Jacareí, né? Eu estou dizendo que existem várias ações que nós vamos ter que tomar, e todas as hipóteses, elas têm que ser colocadas na mesa, né? Reduzir ou não o salário, ela tem que caber na discussão, uma vez que, como você coloca, se o governo federal autoriza, né, que as empresas reduzam o salário do trabalhador, não há por que também isso não está na mesa de decisão do poder público, né? Nós não estamos descartando nenhuma hipótese, porque eu acho que eu acho que é além da moral. Sabe por quê, Ana Lúcia? Porque tem muita gente nesse país e muitos deputados que não dependem do salário do deputado, né? O salário do deputado é o mínimo. E alguns também não dependem do salário do vereador, é o mínimo. O que quer essa pessoa muitas vezes é estar no centro de poder para tirar o salário dele por fora. Isso, para mim, é imoralidade, né? A pessoa que ocupa aquele cargo ali para querer não receber só aquele salário, ele quer tirar por fora, como a gente vê aí, né? Rachadinhas em gabinetes, uma série de coisas. Isso é muito ruim. Agora, todas essas possibilidades, elas têm que ser colocadas na mesa para que possamos tomar uma decisão maior. Eu acho que tem outras coisas, Ana Lúcia, que também estão no mesmo grau de importância e nós precisamos debater muito na Câmara Municipal, né? Redução de despesas, a gente tentar encontrar uma forma aí de enxugar ainda mais o orçamento para garantir que a gente tenha mais recursos para a área da saúde. Porque não tenha dúvida, né? Você coloca uma questão muito importante. Quando a economia está ruim, a arrecadação cai. E aí não pode só aquele que menos ganha pagar. Muito pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que estar nesse bolo e as decisões elas têm que ser tomadas num pacote. Eu não acho que só uma decisão dessa forma ela vai resolver o problema financeiro. Eu acho que, como você coloca, é um sinal importante para a população, mas isoladamente eu acho que a gente só ela não resolve o problema, mas precisa somar as outras para que tenhamos aí uma discussão bastante séria e que a gente faça os cortes necessários para sobrar mais dinheiro para aquele que mais... Sabe, Ana Lúcia, que eu estava olhando aqui hoje de manhã, antes de conversar com você, a gente, só para você ter uma ideia, ó, só os fundos de investimentos, eles detêm 1,8 trilhão da dívida do país. Os fundos de previdência, mais 1 trilhão, e as instituições financeiras, mais 1 trilhão. Se somados aqui, são mais de 3 trilhões de reais, né? São dívidas, né, que o governo lança os títulos da dívida pública, e quem se aposta são as instituições de previdência e instituições financeiras. Isso faz com que a gente tenha um problema muito grande no Brasil, que é o quê? Quem produz, na verdade, tem dificuldade de acessar recursos. Quando você pega, por exemplo, um pequeno empresário, um pequeno comerciante, ele não vai ao banco fazer empréstimo, porque o empréstimo é muito alto e o seu comércio não vai conseguir dar conta de pagar esse empréstimo. Então, eu acho que uma questão muito importante para o governo federal é fazer essas alterações, né? Nós precisamos pegar esses recursos que só servem para especulação e colocar na atividade produtiva. Só para que a gente tenha uma ideia, o ano passado, a Embraer, ela teve 26 milhões de lucro no segundo trimestre. Você sabe quanto tiveram os bancos em 2019? Se somados, 81 bilhões. Alguma coisa está errada. Quem produz, quem gera mais emprego,
tem menos lucro e quem só especula tem mais lucro nesse país, né? Então, acho que o governo federal, ele podia aproveitar essa oportunidade e também fazer essas renegociações. O senhor falou aí dos esquemas de rachadinha, né, da sede pelo poder, né, da ganância de muitos agentes públicos de estarem no centro do poder, mas, voltando à questão da moralidade, uma questão não desmerece a outra, né? É óbvio que esquemas eventuais de rachadinha, né, de situações de pessoas que querem o poder, têm que ser punidos com rigor, mas aqui a gente está falando especificamente de moralidade, uma vez que a maioria da população vai ter uma redução drástica nos seus rendimentos, e principalmente a população mais pobre. Vou ler aqui para o senhor a participação da nossa ouvinte, é a Lourdes. Ela diz o seguinte: bom dia, Ana, salário de vereador, olha o salário da maioria dos servidores. Os vereadores ganham mais do que muitas profissões, inclusive médicos, neste momento. Quando fala dos salários dos vereadores ou políticos, eles trocam de assunto. Eu vou sobreviver com R$600 por mês, eu e minha família. É a Lourdes Machado. A participação também do Marcos Ascencio diz o seguinte: não muda, damos a oportunidade de políticos agirem de forma correta, a decepção é grande, continuam se achando acima do povão, é a opinião do Marcos Ascencio. E aí a gente volta naquela questão da moralidade, né, vereador? É necessário haver aí a moralidade quando a gente fala de questões ligadas à redução de salário de políticos. Para fechar, vereador, eu queria que o senhor falasse rapidamente, aproveitando o seu conhecimento da questão legal, dos trâmites constitucionais, o que prevê a Constituição numa situação inédita como a que nós estamos vivendo, da possibilidade de adiar as eleições municipais. Quando a gente fala de Constituição, isso é possível de ser feito? Como seria feito? O senhor poderia dar uma orientação? Aí, Ana Lúcia, só por meio de emenda à Constituição, né? Tem projetos já na Câmara dos Deputados que foram já encaminhados, né, por alguns deputados e senadores para poder fazer o adiamento das eleições, só por meio de emenda constitucional. Não existe outra forma. Bacana, vereador. Olha, eu agradeço aí imensamente a sua participação, sempre somando com o nosso jornalismo, né? Trouxe aí informações de primeira mão e esperamos o senhor em breve aqui, quem sabe em breve também pessoalmente. Na verdade, eu agradeço, Ana Lúcia, pela oportunidade, né, e dizer que nós continuamos trabalhando aqui e no sentido de ajudar a nossa cidade a superar essa crise, né? Não tenha dúvida que o nosso desafio agora, nesse restinho de mandato aí, que faltam para 9 meses praticamente para terminar a nossa participação na Câmara, né, nesse mandato, nós vamos nos empenhar ao máximo para poder minimizar os efeitos que essa pandemia está causando na nossa cidade. Continue contando comigo, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. 8h mais 56, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com o Minuto Clube Mensagem, também o esporte e as últimas informações aqui do Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Clube Mensagem. Como é linda nossa família. Como é linda. 8h59, de volta com o Jornal da Mensagem, fechando essa edição, claro, com a informação boa para você que acredita na Rádio Mensagem, você que é comprometido com essa obra. E a gente tem, é claro, a Letícia Domiciano aqui, fechando hoje ao vivo. A Letícia tá aqui, eu não tô sozinha, gente. Graças a Deus a Letícia tá aqui. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem, Ana, bom dia. Com grande alegria. Acho que é a primeira vez no jornal ao vivo presencialmente. Exatamente. Mas deixa eu dar uma afastadinha aqui, porque as minhas gotículas podem chegar até você. Vai que eu tô com coronavírus, né? Vai que eu também esteja, então, né? Deixa eu afastar mais até um pouquinho mais aqui. Eu tô afastando mesmo, viu, gente? Olha, fez até um barulho aqui no microfone. Tá vendo, né? Como respeitando a distância. A distância, né? O mínimo do mínimo. Olê, vamos falar então da nossa meta para hoje? Como é que tá? Vamos sim, Aninha. Então, hoje nós iniciando a nossa quarta-feira, né, da Semana Santa com 11% da nossa meta. Eita, pois cadê os nossos aplausos aí?
Muito bom, 11% da nossa meta. Então já queria agradecer, Aninha, todas as pessoas que fizeram depósito bancário. Muitas, eu estou recebendo muitas comprovantes. Muito bom! Comprovantes, né, pra gente dar baixa no sistema. Legal. Já recebi bastante, então quero agradecer todas as pessoas que fizeram. E você que fez a transferência, o depósito bancário e ainda não mandou, é só mandar no WhatsApp o comprovante da transferência pra gente dar baixa no sistema, que é muito importante também. E todas as pessoas que já contribuíram, nosso muito obrigada. Bacana. Deixa eu ter um barulhinho de moto aí? Não tem, né? Eu queria tanto que tivesse, porque eu queria falar do motoboy que agora vai estar em São José dos Campos. Sim, ontem nós anunciamos, graças a Deus, Ana, a gente ontem conseguimos fechar um motoboy para São José. Porque assim, nós tínhamos de Jacareí. E assim, foi uma demanda muito grande de Jacareí. Então a gente teve que organizar uma agenda, um projeto, um planejamento para motoboy aqui de Jacareí. E em São José, algumas pessoas ligaram, então a gente viu a necessidade de também ter um motoboy em São José. E por isso, com a graça de Deus, ontem nós conseguimos um motoboy para fazer toda a cidade de São José dos Campos. Então, você de São José, faça o seu agendamento. Hoje em especial, Aninha, hoje eu vim especialmente para fazer o agendamento para São José dos Campos com 2 telefones. O Fone Clube continua a todo vapor, graças a Deus, é muita ligação. E também pode mandar o WhatsApp, que eu respondo normalmente. E também no 3954-3000, o telefone próprio da rádio, hoje estará funcionando para agendamento São José e também Jacareí, não tem problema, para agendamento de motoboy, especialmente para isso. Os outros assuntos, intenções, a gente pede para mandar no WhatsApp aqui, principalmente atenção, né, do terço a gente manda aqui no WhatsApp. No WhatsApp geral, isso, né, no do WhatsApp estúdio, geral. 97411-0125, Isso, né? o 3954-3000, agendamento para São José, Jacareí, enfim, para tirar todas as dúvidas de contribuição. O importante, Aninha, é não deixar de contribuir. Nós sabemos, né, que a rádio está sendo um grande meio, o único veículo, digamos assim, além da televisão, de comunicação para evangelização, né, e para transmitir a missa, enfim, nós precisamos ainda mais da ajuda de cada um nesse mês de abril. Você sabe, Lê, que muita gente fala assim, mas é aquela história da viúva, né, da moedinha. Porque às vezes a pessoa fica, não é com vergonha, porque aqui ninguém tem vergonha de nada, né? A gente é tudo parente, né? Fala igual família, como diz aí, como é linda a nossa família. Mas assim, a pessoa fica constrangida de, nossa, mas o motoboy vai vir aqui na minha casa para pegar R$1, R$2. Vai, gente, porque pra gente não é essa quantidade, é a qualidade dessa doação. Exatamente. Né? E aí muita gente dando R$1, R$2 faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. Eu costumo dizer para todas as pessoas que quando a recepção estava aberta, né, o pouquinho com Deus, ele é muito. Então o meu pouquinho, com o seu pouquinho, com um pouquinho do que estão nos ouvindo, no final a gente vê que Deus, ele providencia, aí que faz o milagre. A gente tem que confiar na providência, e a providência era um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E o pouquinho que eu dou, assim como a viúva, não deixa faltar. Deus nos dá em dobro. Então essa partilha, nós estamos na Semana Santa, muito propício para isso, nós estamos vivendo a Quaresma, nós estamos num tempo muito favorável. É claro que nós temos que atingir o nosso 100%, porque nós temos contas, nós temos despesa, como qualquer outra família, nós temos também. Então por isso nós precisamos da ajuda de cada sócio, mas também nós temos que atingir o 100% da evangelização. Mais do que a questão financeira, a evangelização, ela é muito importante também. Então todos nós somos convidados a nos unir neste tempo para a gente atingir o 100% financeiramente e também na evangelização, que um liga no outro. A gente não está aqui falando, nós precisamos, todo mundo sabe das nossas necessidades. Então a importância do pouquinho de cada um, não importa a quantidade, como você disse, mas a qualidade daquilo que só dou com amor, ele faz toda a diferença. Muito legal. Olha, só um recado, isso que a Letícia está falando, o pessoal que está com o cadastro desativado, liga. O pessoal que não é sócio, liga. Qualquer pessoa que acredita na Rádio Mensagem, faz esse contato 3954-3000 ou pelo WhatsApp 97411-1419. É só agendar, gente. Não tem nenhum custo extra, nada disso. Pode doar R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$10, aquilo que tiver no seu coração. Mas não deixe de ajudar a Rádio Mensagem nesse momento, que a gente precisa muito para continuar
com essa estrutura aqui, mantendo essa informação de qualidade para todos os nossos ouvintes. Muito bem falado, Aninha. As pessoas que não são sócios, tem muitas pessoas que não são sócios que eu fiz o agendamento para ir tirar contribuição. Que é um amigo fiel, né? Exatamente, é um amigo da Rádio Mensagem. E também as pessoas que costumam ir nas paróquias, né? Agora, aqui em Jacareí, você que contribui nas paróquias, pode ligar também, não deixe de contribuir. Você que também que vem aqui, neste mês de abril será diferente. Nós vamos até você. Vamos trocar as figurinhas. Então, os outros meses você vinha até nós. Então, agora nós vamos até você. E de São José dos Campos, hoje especialmente, vamos fazer o agendamento, se Deus quiser. Vamos rodar São José também, né? Assim como nós estamos rodando Jacareí. Olha, tem muita casa, Ana. Motoca muita casa. Não para, né? Só para pra comer. E olha lá! A partir do dia 13, o motoboy sai de Jacareí para visitar as casas. Começa dia 13, o primeiro dia. E São José dos Campos a partir do dia 14. Então corre para fazer o agendamento para dar tempo certinho para ele estar indo e organizando a visita na sua casa. Muito legal. Aí alguém deve estar perguntando, né? Mas eu não vou dar o dinheiro na mão do motoboy, porque dinheiro também é um fator de transmissão, né? Coloca lá num pedacinho de papel, enroladinho, e entrega na mão dele, Sim, né? Na verdade, eu tô fazendo recibo, eu mesmo faço Olha, recibo com uma carteirinha e é num plástico. Então você não vai ter contato, porque assim, quando vocês vinham, a gente destacava, né? A gente destacava o carnezinho, tem aquele contato. Pra gente não ter contato com o carnê, com o dinheiro, é uma outra carteirinha com um plastiquinho. Então deposita o dinheiro ali no plastiquinho, só vai te entregar um recibo, mas toda a segurança. A gente também pensou nisso. Tiramos o carnezinho, né, para não ter esse contato. Depois é só grampear o recibo que eu mesmo faço, eu assino. Então é segurança também, porque mas é seguro entregar? É seguro, sim. Então assim, vai estar o meu nome, vai estar a minha assinatura, vai estar o carimbo da rádio. O motoboy não vai ter muito contato nessa questão, como você falou, de pegar, não. É tudo em segurança. Nós pensamos em todos os detalhes nessa questão. Muito bom. Lê, parabéns aí, viu? Olha, a Letícia hoje está aqui com muito serviço, tá, gente? Só isso que eu posso dizer. Mas que bom, né? Se ela tem muito serviço é porque tá todo mundo respondendo. Sim. E tá lindo, né, de ver, Letícia. Tá lindo. Essa rádio aqui, do mesmo jeito que vocês falam que amam a rádio, a gente ama vocês, viu, gente? Vocês não fazem ideia e a gente só vai ver isso um dia no céu. O que é essa rádio, né? Ninguém se conhece, todo mundo se ama. Que coisa maluca é essa, né? Muito de Deus isso, como você disse, né? Muito serviço. A gente tá trabalhando em casa, eu particularmente, né? Tô trabalhando em casa, mas também não para. Então, trabalhando em casa, você passa do horário também de serviço, né? Exatamente. A gente passa do horário, mas tem coisas que a gente tem que fazer aqui na rádio mesmo. Então, assim, às vezes acaba, meu recibo acabou. Põe outro papelzinho lá, dá um jeito, né? Então, eu tava, meu Deus, minhas coisas estão acabando aqui dentro de casa. Olha, a Silvinha do Galo Branco tá perguntando, Ana, como é que eu faço pro pessoal retirar a doação? A Silvinha tá lá no Galo Branco. Não importa, Silvinha, a gente vai aí no Galo Branco, você fica em paz, tá? O telefone é 97411-1419, já vou mandar aqui pra você no zap. E pra todo mundo que ficou na dúvida, é só entrar lá nas nossas redes sociais. Letícia, olha, muito obrigada, a gente vai se falando aí ao longo da semana, viu? Vamos sim. Só pra lembrar, o 3954-3000 também vai estar ativo hoje, tá bom? Aninha, muito obrigada, foi muito gostoso hoje, presencialmente, oficialmente hoje. Daqui a pouquinho eu estou voltando também nos outros programas e eu espero atender a sua ligação. Vamos agendar, gente, vamos ajudar. Unidos venceremos toda essa batalha. E entra lá nas nossas redes sociais pra vocês verem a carinha da Letícia, que bonitinha a Letícia nas nossas redes. A gente filma e bota todo mundo lá. @Rádio Mensagem no Instagram e também no Facebook com as informações atualizadas da nossa campanha. Sim, vamos passar uma maquiaginha pra gente. Da próxima vez a gente passa, né, Lê? Às vezes não dá tempo, né? Um abraço pra você, Deus abençoe, viu? Amém. 9:09. Esporte. E o Jairo Fortes vem voltando com as informações do esporte para fechar essa edição aqui do Jornal da Mensagem. Voltando ao Jornal da Mensagem para comentar o futebol da nossa região. O futebol está parado. A Covid-19 paralisa o futebol e os esportes no mundo inteiro. E como fica as séries A1, A2 e A3? Vai ter competição? Vai ter rebaixados? Vai ter acesso? O acesso Taubaté à elite do futebol estadual poderá surgir no próximo dia 15, quando a Federação Paulista de Futebol fará uma reavaliação do quadro que provocou a paralisação de 3 campeonatos por causa do coronavírus. Existe a possibilidade de um encerramento do definitivo e com a classificação do momento da parada prevalecendo.
Dia 15 de março, um domingo, a federação avisou que todas as suas competições seriam interrompidas como medida de prevenção contra a propagação da Covid-19. O Paulista, da Série A2, fechava a 12ª das 15 rodadas da fase de classificação. O da Série A3 também de acesso à 11ª das 15 rodadas. E do Paulistão da Série A1, a 10ª das 12. Na Série A2, a zona de classificação formada pelas 8 melhores colocadas estavam assim: São Bernardo 22 pontos, Taubaté 21 pontos, Portuguesa Santista 20 pontos, Monte Azul 19 pontos, 15 de Piracicaba 19 pontos, São Caetano 18 pontos, 18 pontos Juventus e Portuguesa Santista 18 pontos. O São Bento, também com 18 pontos, perdia a 8ª posição para a Portuguesa no saldo de gols. Na zona de rebaixamento, a Série A3, os 2 últimos colocados eram a Penapolense com 9 pontos e Votuporanguense com 9. Se der como encerrados os campeonatos Série A1, A2 e A3, o campeonato assim ficaria decidido. Considerando que os 3 campeonatos fossem dados como encerrado, o São Bernardo campeão, o Taubaté vice-campeão. Seriam os 2 promovidos à Série A1 em 2021. Na Série A3, Noroeste e São Bernardo pegariam o mesmo elevador da Série A2. Do Paulistão, por 6 vitórias contra 5, o Santo André terminaria na frente do Palmeiras e seria o grande campeão. Na outra ponta da classificação, Botafogo, Ponte Preta, Penapolense, Votuporanguense, Marília e Paulista teriam que aceitar um rebaixamento ou esperar uma mudança do regulamento que poderia determinar a permanência da mesma divisão. É complicado. Vai ter muitas encrencas pela frente. Ninguém quer cair, querem ser campeão com o campeonato parado. É complicado. É muita coisa tem que ser vista, ser estudado. Vamos esperar dia 15 para ver que decisão tomará a federação. Esse artigo é divulgação da Federação Paulista de Futebol. Abraços, amigos, Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Obrigada, Jairo, pelas suas informações. 9h mais 12 minutos e com essas informações um ponto final no Jornal da Mensagem, que volta então amanhã às 7h30 da manhã. Daqui a pouco estaremos juntos então no Falando de Vida com mais informação sobre a pandemia do coronavírus. Um abraço para você, fique em paz, fique com Deus e continue aí na companhia da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.